E aí pessoal, beleza? Agora eu vou passar para vocês um conceito, começar a entrar nessa parte do conceito de segunda lei da termodinâmica. A gente já viu a primeira lei, né, que é basicamente a parte da conservação da energia. A gente viu alguns vídeos sobre a conservação. Agora a gente vai falar da segunda lei. E a segunda lei ela entra nesse conceito que a gente até agora falou sobre energia, sobre calor, sobre trabalho. Quando eu fiz esse meu desenho que representava o que eu via como a termodinâmica, eu lembro de ter mostrado para vocês aqui que tinha energia, calor, trabalho, no meio tinha uma sombra ali meio rabiscada que era irreversibilidade. Agora a gente vai falar sobre irreversibilidade, exatamente o que impede alguns processos serem feitos, né, num sentido ou no outro. Bom, vamos pensar primeiro em processos espontâneos. Considera aí que a gente tem, nesse primeiro desenho aí, você tem um corpo que tem uma temperatura, a temperatura dele é mais alta que a temperatura externa, e você coloca esse corpo ali no local com essa temperatura mais alta que a atmosfera, e o que você espera que vai acontecer? A gente espera que vai acontecer que esse corpo vai trocar calor com a atmosfera, ou seja, vai mandar calor para fora até que a sua temperatura esteja em equilíbrio com a temperatura do ambiente, certo? Isso aí é uma questão de lógica, de percepção mesmo da natureza. Nesse caso, se ocorresse, por exemplo, ao contrário, né? Se você por algum acaso você colocasse esse corpo em uma temperatura, a mesma temperatura da atmosfera, e por algum motivo qualquer, sei lá, o calor fosse transferido para esse corpo, aumentando a sua temperatura, esse processo seria visto como um processo não natural. Ele não ocorre naturalmente. Você não tem um sistema que está em equilíbrio com a atmosfera ao redor dele, que de repente vai simplesmente receber calor da atmosfera e aumentar a sua temperatura. Esse processo seria não natural, mas esse processo também atenderia à primeira lei da termodinâmica. Se isso ocorresse, né, se fosse possível, o que estaria acontecendo? O meu corpo estaria recebendo calor, esse calor iria aumentar a energia interna, ou seja, ele passaria de um estado 1 para o estado 2 com energia interna maior, porque teria calor sendo transferido para ele. Nada na primeira lei impede que isso ocorra, mas pela segunda lei impede. A gente precisa da segunda lei para dizer que esse tipo de comportamento não pode ocorrer, que só tem um jeito possível das coisas acontecerem em processos naturais. O mesmo vale para você ter, por exemplo, um cilindro aqui com ar. Esse cilindro está com ar, tá com uma pressão maior que a pressão da atmosfera. Se você faz um furo nesse reservatório, o que acontece? O ar vai realizar trabalho, vai expandir, né, para fora, até que ele entre em equilíbrio sua pressão com a pressão atmosférica, certo? Só que o processo reverso seria você ter um ar em equilíbrio com a pressão atmosférica interna, tendo essa permissão de vazamento aí desse reservatório, e repentinamente o ar se acumulasse de forma a aumentar a pressão ali dentro desse reservatório, é algo impensável, não ocorreria, a gente não espera que isso vá ocorrer. E, igualmente, quando você corta um cabo que liga uma massa a um certo teto ali acima, é esperado que essa massa vai cair, né? Cair para baixo, mas você não espera que ela repentinamente vá subir, um aumento aí de energia potencial repentino do nada, ninguém sai voando por aí. São apenas ilustrações, né? Ilustrações para dizer para a gente que se você quiser restaurar o que estava na condição inicial, se você quiser fazer essa peça voltar para cima, se você quiser fazer com que o ar volte a se concentrar dentro do cilindro, se você quiser fazer com que a peça volte a se aquecer, ter uma temperatura mais alta, essa condição pode ser restaurada, mas esses processos não são naturais, eles não ocorrem naturalmente. Mesmo que você esteja com a primeira lei da termodinâmica em um processo não natural, que ela seja atendida, ela não demonstra qual que é a direção das coisas, qual que é a direção preferencial para que processos naturais ocorram. Ela não permite que a gente faça uma distinção entre processos que são possíveis, como, por exemplo, essa da peça se resfriar ao estar colocada em uma atmosfera ao redor dela menor do que a temperatura que a peça tem, que isso é um processo possível, é natural, e um processo impossível, que seria do nada uma peça em equilíbrio térmico com o meio ambiente, de repente vai começar a se aquecer e aumentar a sua temperatura. A primeira lei não nos permite falar o que é possível e o que é impossível. A gente não consegue também fazer uma distinção sobre estados finais e finais de equilíbrio somente usando a primeira lei. A gente precisa da segunda lei para isso. E a segunda lei, ela deve ser provavelmente uma das coisas mais belas, mais brilhantes que já foram feitas na história da humanidade. Até é incrível a gente pensar que foi formulada, que a gente conseguiu chegar à formulação da segunda lei, né? Que a humanidade chegou a esse nível de evolução de pensar na segunda lei da termodinâmica. Sempre que houver
eu vou falar que eu ia começar a ler, mas eu vou falar o seguinte: a segunda lei ela não tem necessariamente um enunciado só, ela tem vários enunciados. Costumo dizer até na aula que a segunda lei é algo que você mais sente do que entende. Você sente que ela é. A segunda lei é. Assim, é alguma coisa. E você entende ela pelo seu conceito muito mais do que qualquer enunciado pode dizer. Tá? Na realidade, a gente sabe assim, ó, que essa questão de a tendência de um sistema que está em desequilíbrio tender a um equilíbrio, né, quando você entra em contato, você permite que ele entre em contato, como o caso desse cilindro que estava com pressão mais alta, quando ele estiver fechado, ele não tem contato com o que está externo a ele, mas a partir do momento que você tem esse furo no cilindro, ele permite que saia dali um gás que entre em equilíbrio, e até chegar ao equilíbrio, a gente pode usar esse sistema da maneira como convir, né, para conseguir justamente realizar uma espécie de trabalho. Por exemplo, se eu tenho essa peça que agora eu faço esse furo ali nela e começa a sair ar de dentro dela, eu poderia, por exemplo, conectar ela numa turbina, por exemplo, usar isso para girar as partes de uma turbina e gerar potência mecânica. Enquanto houver desequilíbrio, é possível gerar trabalho. Até bom, vou até anotar isso aqui, que eu acho interessante. Eu vou anotar essa fala para a gente marcar bem ela. Enquanto há desequilíbrio, vou botar ela aqui assim, enquanto houver desequilíbrio, vou botar o desequilíbrio termodinâmico, mas o desequilíbrio físico, qualquer tipo de desequilíbrio, vou botar o termodinâmico, eu acho que fica melhor, assim, foi uma ideia de que é um desequilíbrio relacionado às propriedades termodinâmicas. É possível realizar trabalho. Ou seja, quando você não tiver mais esse desequilíbrio termodinâmico, fica impossível de realizar trabalho. É justamente essa diferença que existe, né, entre esses desequilíbrios é que nos dão a possibilidade de gerar trabalho. Quando a gente chegar lá na frente, a gente vai ouvir um pouco mais sobre isso, com esse equilíbrio com um ponto morto, com um estado morto, e a gente vai falar muito de exergia. Vou botar aqui até um tio aqui, exergia, que tem a ver com isso. Tá? Tem exatamente a ver com essa possibilidade de gerar trabalho. Com a segunda lei, a gente consegue sistematizar algumas conclusões muito importantes. Entre elas, eu citei algumas aqui. Por exemplo, se tiver um sistema, e aí entra a exergia nisso também, e você pensa qual que é o maior trabalho que eu consigo obter a partir desse sistema, como é que eu consigo diferenciar qual que é o maior trabalho possível que eu obtenho no sistema, quais fatores que impedem que eu chegue a esse trabalho máximo teórico, sabe? O que me impede? Eu vou ter algum processo que vai ser não ideal, não perfeito, aí eu consigo ter, isso me impede de chegar a esse trabalho máximo teórico. A gente vai ver sobre isso. E as características principais da segunda lei, aqui eu listei algumas, são até faladas no livro de Moran Shapiro também. Opa, deixa eu voltar esse tamanho aqui. Algumas das principais características dos ganhos que eu diria que a gente tem com a segunda lei são essas aqui, A gente consegue fazer uma predição da direção de processo. Isso faz parte até do trabalho do engenheiro. Me lembro quando eu estava ainda na graduação, lá no UFMG, o meu professor de mecânica dos fluidos, era o professor Marcos Pinotti, ele falava, inclusive, sobre isso. Falava assim, de vez em quando vinham algumas pessoas, chegavam com os inventores, né? E, cara, pessoal, inventei uma coisa nova que agora criei lá e descobri que se a gente fizer isso, a gente consegue tirar energia a custo zero, gerar energia a custo zero. Aí ele pegava, sentava e falava, olha, ele provava as coisas, né? E como ele usava para provar que aquilo era impossível, ele usava a segunda lei da termodinâmica. Ele falava, isso aqui não dá para fazer, tá vendo? Fere a segunda lei da termodinâmica. Então a segunda lei da termodinâmica nos diz o que é possível ser feito. E inclusive você consegue dizer essa predição de um processo. Se um processo está predito pela segunda lei de ocorrer de uma forma, se ele ocorrer na outra, quer dizer que não está dentro de uma realidade. É possível também estabelecer condições de equilíbrio, é possível determinar o desempenho máximo teórico, é ótimo teórico para ciclos, para motores, para dispositivos. Por exemplo, se você opera um motor de combustão interna, você deve pensar, qual que é a maior eficiência que eu posso obter? Às vezes é 100% de eficiência. Não é, tem limitações físicas mesmo, que te impedem a chegar nesse desempenho máximo teórico. É possível avaliar quantitativamente, não só qualitativamente, quais os fatores que te impedem de chegar a esse desempenho ótimo. E o que eu acho muito legal, esses dois pontos finais, eu acho que é um pouco mais a parte física, tá? Mas a gente pode comentar isso durante as aulas também, que você consegue definir uma escala de temperatura independente através só das propriedades termodinâmicas. Isso é muito legal, aquelas escalas que são absolutas, né? Como a escala Rayleigh, a escala Rankine, que é aquela que é similar à escala, como a escala Kelvin é para os graus Celsius, a escala Rankine é para os
os graus Fahrenheit e a escala Kelvin, como eu falei aqui, que é a escala que a gente conhece, que é de absoluta, né? E também a obtenção de propriedades, por exemplo, como essas que a gente fala aqui. A gente fala muito isso, né, durante as aulas passadas, os exercícios também. A gente fala muito sobre, por exemplo, energia interna, entalpia, entropia. Esse sim, eu acho que ninguém nunca deve ter visto o que é um entalpiômetro, o que é um energiômetro, o que é um entropiômetro. Não existe isso, né? Como é que se obtém essas propriedades? Como é que elas estão nas tabelas? Como é que a gente conseguiu medir elas? Elas saem através de deduções da segunda lei, tá? Elas vêm a partir disso. A gente consegue deduzir, saber como a propriedade varia em função de certas mudanças, e aí você consegue construir aquela tabela de entropia toda a partir de coisas que são mensuráveis, como pressão, temperatura, volume. Então, a partir dessas propriedades, vendo como elas vão variando ali no experimento, por exemplo, você consegue estimar, não, né? Dizer com precisão qual que é a entropia, entalpia e energia interna também, tá? Então tudo que a gente fala aqui tem essa fundamentação na realidade. Na próxima aula a gente vai falar sobre o enunciado, a gente vai começar a entrar com uma equação mesmo que ajuda a gente a trabalhar com a entropia, a trabalhar com a segunda lei na forma de uma equação. A gente vai entender isso aí de uma maneira melhor. Valeu? Beleza, galera.